Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, não é? Nesses tempos meio dificultosos que nós estamos passando, não é? Continuando aqui os nossos vídeos quinzenais, né, sobre mediunidade, o que você precisa saber, hoje nós já vamos para o tema que vai falar o seguinte: sonhei com você e deu burro na cabeça. Azuis, serenos são teus olhos. Esse vídeo, conforme diz uma amiga minha, é em louvor do fato de eu ter observado, né, no Facebook, nas pessoas que eu sigo, elas questionam muito se alguém sabe o significado do sonho. Então elas têm um sonho e perguntam, sonhei com isso, sonhei com aquilo, não é? Então nós vamos elucidar dentro do pensamento daquilo que a doutrina espírita explica, né, cientificamente, o que Kardec codificou, o que é o sonho. Sabeis que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo, estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Então vamos começar pelo seguinte: durante o sono, quando a gente está com sono e a gente dorme, né, o nosso espírito, que é o perispírito mais a alma, o nosso espírito, ele se liberta parcialmente do nosso corpo físico. Então, quando a gente está ali com sono, dormindo, ele se liberta. Quando nós dormimos, né, então nós vamos ficar num estado como se nós estivéssemos desencarnados, mas seria parcialmente, não é? Porque na realidade nós estamos ligados ao nosso espírito, né, pelo nosso cordão de prata, não é? Então aí, enquanto nós estamos ali naquele sono, nós estamos ligados ao nosso corpo, mas é como se fosse um desencarne. Por quê? Porque conforme a nossa evolução moral, não é? Nós podemos transitar indo de encontro àqueles irmãos que nos são afim. É a mesma coisa que o desencarne. Quando nós desencarnarmos, nós vamos procurar aqueles que são iguais a nós, não é? E no sono é a mesma coisa. No sonho, desdobrou do corpo, saiu do corpo, vai procurar aqueles irmãos que são parecidos, né? Que pensam do mesmo jeito. Em virtude disso, é óbvio que nós vamos poder estar tanto com irmãos espíritos superiores, não é? Que vão nos instruir, nos levar para o trabalho edificante, não é? Nos ajudar aí nessa caminhada, ou mesmo nós podemos estar com irmãos ignorantes e que ainda vibram, não é? Em estágios umbralinos, onde há sofrimento, onde há orgias, uma série de coisas. Ouçam aí. Os homens que, com a morte, devem permanecer longas horas em perturbação, vão a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam. A simpatia na terra não é o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. As antipatias invencíveis é que sentimos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Allan Kardec,
em O Livro dos Espíritos. Então é através do sono, não é? E dessa liberdade que nós temos, parcial, do espírito, que nós, durante, né, o sono, nos relacionamos com o mundo dos espíritos. Nos relacionamos de uma forma mais frequente, mais fácil. E o sonho é o quê? Mais uma vez, só frisando, pelo sono, não é? Nós, espíritos encarnados, entramos em relação com o mundo dos espíritos. E que é o sonho? O sonho é justamente a lembrança daquilo que nós vivenciamos, não é? Quando nós desdobramos durante o sono. Como eu falei anteriormente, se nós estivermos com irmãos superiores, nós vamos ter lembranças dessas vivências. Se nós estivermos com irmãos inferiores, nós também vamos ter lembrança dessas vivências. Aí você pode perguntar, mas então por que é que às vezes, quando eu durmo, eu não sonho, não é? Porque normalmente eu durmo e eu não sonho se eu desdobro, né? Se o sono é justamente essa relação com o mundo espiritual. Bom, o que a doutrina espírita explica é que nós sempre sonhamos, porque nós desdobramos, não é? Exceto algumas vezes a gente fica ali dormindo do lado do corpo. Mas é muito normal, o mais comum é a gente desdobrar e ir vivenciar o mundo espiritual. Como nós, quando acordamos, não lembramos, não nos recordamos daquilo que nós vivenciamos lá no mundo espiritual durante o sono, né? Nós acreditamos não ter sonhado. Então é porque nós não tivemos essa lembrança daquilo que nós vimos no mundo espiritual. Aí também você pode perguntar, bom, mas eu fui lá no mundo espiritual e vivenciei isso, vivenciei aquilo. Qual o significado desse sonho, né? Como eu devo fazer para saber o que esse sonho significa para mim? O que a espiritualidade está querendo me dizer, não é? Vamos lembrar que, em virtude do nosso nível atual de evolução aqui no planeta, não é? A nossa alma, ela não está na plenitude do seu desenvolvimento. Então, ela não está totalmente preparada para, quando se libertar do corpo, perceber de modo mais aberto, mais completo, as coisas que estão acontecendo, tá? E essa saída, esse desdobramento e depois o retorno para o corpo físico, esse processo, eles causam uma certa perturbação na gente, no nosso pensamento, né, no nosso espírito, não é? Por isso é que nós embaralhamos as coisas quando a gente acorda e lembra do sonho. Então, um sonho é esquisito às vezes, não tem sentido, não é? Você fala, nossa, mas sonhei com isso, sonhei com aquilo, estava ali, depois estava lá, né? E não tem sentido. Por quê? Porque também, quando a gente desdobra, é claro que tem aqueles irmãos que aproveitam das nossas fraquezas para nos atormentarem durante os sonhos, não é? Então nós estamos lá, nós temos qual o problema? Porque o sonho é difícil e não tem significado, e a gente não consegue entender o significado. Primeiro, pela perturbação que a gente sofre quando a gente volta, né, para o corpo físico, tanto na saída quanto no retorno. Segundo, pelo fato de termos irmãos que nos perturbam, né, e aproveitam das nossas fraquezas. E terceiro, não é? Porque o sonho, o que nós vimos, o que nós vivenciamos no mundo espiritual, se mistura com as lembranças da nossa vida normal, do nosso dia a dia, não é? Então, tudo isso, esses três fatores, são aqueles que explicam os absurdos, né? E as variações que nós temos em alguns sonhos, que nós estamos num local, depois estamos no outro, estamos sem roupa, estamos com roupa, uma série desses fatores. Quando nós estamos mais evoluídos espiritualmente, através da caridade e do bem, não é? O nosso espírito, certamente, ele vai se libertar de maneira mais fácil, e quando retornar ao corpo, quando voltar do sonho,
não é, lá do sono e do sonho, ele vai lembrar o sonho de forma mais clara, daquilo que foi explicado para ele, daquilo que ele viu, mesmo quando ele foi lá numa missão de trabalho, no umbral, ele vai ter plena consciência daquilo que aconteceu durante seu desdobramento, inclusive as orientações dadas pelos seus superiores, pelos espíritos de luz. Assim, para entendermos um sonho, nós temos que observar essas modalidades, não é? Primeiro, todas aquelas 3 perturbações que eu falei que acontecem, e segundo, se nós somos realmente evoluídos moralmente e temos a capacidade de compreender com clareza aquilo que foi mostrado, aquilo que vivenciamos, né, junto com a espiritualidade de amor durante o sono. Se a gente prestar atenção nisso, certamente isso vai evitar que nós caiamos em erros e enganos que podem ser prejudiciais para a nossa vida, não é? Você achar que o sonho está significando algo, quando na realidade ele não está significando nada, ou pelo contrário, ele está significando outro. Ouçam aí o que Kardec nos diz. Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com os que se passa na vida corpórea. Muitas vezes são uma recordação e algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão de outro lugar a que a alma se transporta. Os sonhos são produto da emancipação da alma, mas independente pela suspensão da vida ativa. Daí também a lembrança na memória os acontecimentos de existência presente ou nas existências anteriores. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Assim, meus amigos, se alguém disser que sonhou contigo ou comigo, jogar no bicho e der burro na cabeça, é única e exclusivamente por uma questão de probabilidade estatística. Era isso que eu tinha que falar sobre o sonho, não é? Para que a gente passe a ser mais racional com relação às coisas do espírito, não é? Que a doutrina espírita sempre nos coloca a razão acima de tudo, o crivo da razão. Portanto, espero que com isso a gente tenha conseguido esclarecer e também se esclarecer a respeito dos significados do sonho. Uma boa quinzena para todos, fiquem todos com Deus e vamos continuar sempre lembrando, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau!